Mês desse ano de 2025, nós adotamos um tema para esse mês, aliás, para esse ano, e pouco falamos a respeito desse tema por enquanto, mas queremos aos poucos chegar e conversar mais de perto a respeito desse assunto. Eu queria que a técnica nos ajudasse a projeção de alguns versículos que envolvem o texto e o contexto do que nós adotamos para esse ano. Efésios capítulo 2, os versículos 19 a 22. Vamos tentar acompanhar essa leitura? Podemos ler aí? Então, esse é o texto mais amplo, mas o versículo 20, que é o mais especificamente que nós adotamos como base. Por favor, repita o 20 aí, por favor. Como é que estão? Edificados sobre a... Então, fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Cristo como nosso modelo maior, pedra angular, ou seja, sobre quem nós estamos construindo. Logo, logo nós vamos ter um outro painel disso aqui, inclusive com essa identificação já. Por acaso não está pronto ainda, mas logo vai chegar. Então, inclusive mostrando essa questão pedra angular nas construções mais antigas. Hoje nem se tem mais tanto isso, mas há uma ideia no texto bíblico que tem a ver com as construções antigamente, essa pedra angular numa construção fundamental. O engenheiro vai saber como é que funciona isso hoje, de uma forma diferente, mas que é necessário até hoje para que a construção siga uma determinada diretriz e possa ser construída com segurança para que ela chegue ao seu final. Então, quando nós falamos igreja como família de Deus, ou seja, o tema que eu dei para essa mensagem de hoje aqui é a família de Deus chamada igreja, né? Então, quando nós falamos isso, então nós estamos falando de nenhuma instituição humana. As muitas instituições humanas que nós temos, inclusive que possam talvez de vez em quando ser usadas como exemplificação, não chegam nem às raias disso aqui, são apenas paliativos, né? Existe uma dimensão que nós não podemos perder de vista jamais quando nós falamos de igreja, família de Deus, que é exatamente essa espiritualidade, ou a parte espiritual que a igreja é. Ela é muito mais do que uma organização, digamos assim, humana. Há uma diferença entre organização e organismo. A igreja é um organismo e não uma organização. Ela pode ser do ponto de vista documental, pode ser uma organização. Mas, fora isso, não é uma organização, ela é muito mais do que isso. Um organismo vivo, que cresce, que desenvolve e que se amplia, que se vai formatando dessa maneira. Então, chamar a igreja de família de Deus suscita uma série de problemas. Temos visto isso em coisas sendo feitas nas igrejas, que eu diria assim, são coisas meio que fora de norma e até inaceitáveis, coisas que têm acontecido onde o grupo que se presta a fazer isso chama-se igreja. Tem um conceito também, família, que pode ser também um problema sério hoje, porque a família hoje também sofre abalos de tudo quanto é maneira, e ao chamar alguém, igreja como família, só, poxa vida, a família que eu conheço não inspira confiança. Então, que família é essa? O que nós temos realmente dentro dessa questão? Há questionamentos, muitos, sobre igreja e família nos nossos tempos.
E quando nós falamos que igreja é a família de Deus, então essas coisas estão envolvidas no nosso pensamento, ou podem estar, se não estão efetivamente, mas podem estar. Por isso, antes de mais nada, é preciso pensar nisso, tratar dessas questões. Algumas pessoas acham que a igreja, que é a família, é aquela em que as pessoas se dão as mãos, vêm à frente, que é uma cena linda, solene, sem problema algum. Tão linda que algumas famílias poderiam ficar ali, nem sair, nem ir para casa, porque em casa os problemas acontecem. Talvez aqui, no momento de confraternização, seja muito melhor. Melhor não voltar para casa. Me lembro da história de uma família que em casa as brigas eram constantes, discussões eram constantes, mas na igreja todo mundo ficava tranquilo. E um garoto pré-adolescente, ao chegar na igreja, disse: vem cá, a gente não podia morar aqui, não? Porque aqui não tem briga, aqui não tem problema. Mas em casa as brigas acontecem. Então, às vezes, chamar a igreja de família pode trazer essa dificuldade para alguém. Então, eu não quero saber de igreja, porque a família que eu conheço não tem paz, não tem essa estabilidade. Bom, essas são coisas que acontecem ao nosso redor. Então, a igreja odierna, a igreja dos dias de hoje, como é que ela se comporta? Muitas pessoas já passaram por uma igreja repleta de ordem e institucionalidades humanas, abuso de hierarquia, sede de poder, disputa de cargos, enfim, por aí. Essas dificuldades que acontecem, né? E por isso deixam a igreja machucadas, ressentidas, confusas. Quando a igreja se esquece de Jesus e está interessada em crescer a todo custo, em ter poder neste mundo, em se engajar em questões muitas vezes políticas, fazendo acordos com o mundo, quer enfim ser igual a Deus. Esse tipo de igreja é um perigo. Certamente não vai dar certo. Muitas igrejas hoje estão vazias de misericórdia, cegas em relação ao sofrimento na vizinhança, sem interesse nas pessoas que estão à margem, como Jesus estava. Jesus não se preocupou muito com Jerusalém, com o templo, mas ficava na periferia, em busca daqueles que estavam sendo rejeitados e desprezados. Esses Jesus procurou. Tanto é que o seu colégio apostólico, na grande maioria, aliás, só tinha um, que era de Jerusalém, os outros eram todos de fora, na margem do Mar da Galileia, pescadores, pessoas simples. Essas Jesus procurava. Então, igrejas têm se esquecido de olhar para a periferia, de olhar para aqueles que estão, digamos assim, mais necessitados. A igreja pode se tornar um lugar de divisão em vez de lugar de união. Um lugar que só comporta os bons, aquelas pessoas em quem a igreja tem interesse, afastando os diferentes. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Menos igreja. Às vezes nós temos dificuldade em entender quando a Bíblia chama assim a igreja como família de Deus, que a igreja é uma família multiforme. Na antiguidade, as diferenças de formas já eram um problema, mesmo na forma de se vestir. É uma questão nos tempos, por exemplo, nos tempos de Jesus, os judeus usavam vestes talares, ou seja, vestes até cobrir os pés, na grande maioria dos casos, né? Esse era o costume, a forma de se vestir dos judeus. Agora, esses judeus, naturalmente, quando a igreja começa a desenvolver, a partir de Atos 2, muitos judeus se convertem. Os primeiros convertidos, aliás, eram de Jerusalém, judeus, portanto. Os primeiros milhares de convertidos que ali aconteceram, todos eles tinham uma ligação com o judaísmo. Só mais tarde que vai entrar o gentio na questão aí. Então, esses judeus que agora formam a igreja de Cristo, mas vindo do judaísmo, com os costumes de lá, eles têm dificuldade em aceitar a vestimenta do romano
e do grego. Eles têm vestes talares, cobre os pés. O romano ia no máximo até o joelho. E o grego até um pouquinho menos do que isso, tipo surfista. Então, para o judeu cristão agora, como é que ele vai aceitar isso? Como é que ele vai entender? Então, essas diferenças, que isso não acontece conosco nos dias de hoje, talvez os irmãos não tenham tanto conhecimento, mas há um tempo atrás, se alguém cabeludo entrasse na igreja, seria visto meio diferente. Ou seja, não aceito naquela sociedade, naquele grupo. Porque é diferente. Nós aqui não nos vestimos assim, não usamos esse tipo de cabelo, né? Aqui está todo mundo penteadinho, né? Então, esse tipo de acontecia no tempo da igreja, quando começou a surgir a igreja. Especialmente, como disse, os primeiros são da linha do judaísmo, em forma de vestir, em forma de proceder. Aí vem o romano, vem o grego, vem o gentil, da forma geral, que se veste diferente. A dificuldade de aceitar. Então, nós não temos esse problema de hoje, não. Esse problema é de sempre, desde quando a igreja existe. Tem essa dificuldade, esse problema para ser visto, né? Na antiguidade, era uma verdadeira crise para a igreja receber essas pessoas. E hoje, às vezes, ainda continua sendo crise, em alguns casos. Graças a Deus, houve uma evolução nesse sentido. E nós não temos mais tanto essa situação, né? Eles não podiam, digamos, aceitar essa gente que vinha dessas práticas idólatras, servindo a deuses pagãos. Os judeus e as suas igrejas não queriam isso. Mas Paulo diz que Deus transformou a igreja, juntando pessoas que tinham relações com a mensagem do Messias, com gente que não tinha contato algum. Os judeus têm a história da promessa das Escrituras, dos profetas do Antigo Testamento, da lei dos profetas, eles têm essa condição. Então, a história que mostra que Jesus viria, os gentios não têm isso, não sabem disso, mas agora recebem também a mensagem e vêm e juntam-se também à igreja. Eu posso entender que houve grande dificuldade para, no primeiro momento, aceitar essa situação. A nossa cidadania, isso que nós precisamos entender. Nossa cidadania não é terrena e sim celestial. Nós não somos daqui. Hoje em dia existe uma luta religiosa que nos diz que somos cidadãos deste mundo e que a nossa vida é a que nós vivemos aqui. E ponto final. Mas o que esse texto diz é que nós não somos dessa terra aqui, não somos desse mundo, somos de outra, eu teria sido uma outra confraria, ou seja, um grupo de pessoas que pensa de outra forma do que nós pensamos. Nós juntamos pessoas que votam num candidato, com pessoas que votam no outro candidato, e com um terceiro grupo que vota numa terceira via, e somos todos do mesmo grupo aqui. Somos todos juntos nesse sentido. Então, não importa de onde nós somos, nós não podemos impor restrições humanas ao nosso convívio enquanto igreja. Nós não temos, digamos assim, que o inglês chamaria de dress code, ou código de vestimenta, o que se aplica também a tantas e tantas outras coisas. Não tem um código. Se você for da igreja, você tem que obedecer isso, isso, isso. Claro que tem coisas básicas que a Bíblia mostra, mas questão de comportamento, há flexibilidade aqui e ali, que você pode, né, torcer pelo Bahia, mas também quer torcer por Vitória, não tem problema. Vamos conviver com isso aí, né? Kaique não gostou disso, mas eu tenho que falar, né? Então, esse tipo de coisa, nós vivemos juntos e nem todo mundo gosta de melancia que ainda tenha caroço. Tem que tirar o caroço. Então, são essas coisas que nós temos que conviver.
E não tem como sair disso aí. Não tem, assim quanto a questão de outras coisas mais também. Se nós tivéssemos esse código, nós talvez fôssemos tipo um, sei lá, um clube de ciclistas, né? Se fosse dessa maneira, se todos andassem assim. Não somos, apenas somos músicos, seríamos então um clube de musicistas. Não somos empresários, poderíamos ser um clube de empresários. Não, não somos, nós somos igreja. Igreja é composta de uma coxa de retalhos nesse sentido. De pessoas vindas de várias partes, de várias formações, mas que têm em Cristo a sua unidade. E que se voltam todos para esse mesmo fim, para esse mesmo alvo, que é Jesus Cristo, e são edificados sobre Jesus Cristo, que é, como diz o texto que nós temos como base, que é a nossa pedra angular. Se não for assim, o edifício não vai subsistir. É preciso que isso seja levado a sério nesse sentido. Nós somos igreja, somos força, e a nossa força não está na igualdade das nossas escolhas, mas está no Senhor a quem servimos. É isso que precisa ficar em destaque em nossa mente. Não está na igualdade, naquilo no qual nós servimos, mas na força daquele a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. Se Deus não nos converter, nós nunca vamos viver de verdade o Evangelho. Não adianta uma igreja achar que porque tem gente supervisionando e vigiando os crentes em diversas reuniões, algumas redenções, que algo aqui vai acontecer. Não funciona assim. Porque esse tipo de coisa não produz transformação. Só transmite, quando muito, transmite uma mudança aparente. Mas a transformação precisa vir de dentro para fora. E se essa não acontecer, nós vamos continuar sendo um grupo que se reúne, mas não seremos uma igreja. Porque a igreja é uma família que inclui e não exclui. Ou seja, a igreja não é uma corte humana. Nós não seremos julgados aqui por outros seres humanos até que todos sejamos corretos. Então um tribunal humano aí que nos julga e vai ajustando e nós estamos corretos. Nós somos cidadãos do Senhor, cidadãos dos céus, concidadãos dos santos, como diz o texto. E seremos uma família inclusiva e todos aqueles que creem se juntam a nós. Os santos que foram, que vão ser separados por Deus e para Deus. Todos aqueles que creem são parte dessa família. Se nós cremos, somos dessa família. E aquele que está ao nosso lado, se crê, é dessa família. Se crê de fato em Jesus como nosso Salvador. Agora, aí que nós temos muitas vezes a dificuldade. Como é que eu posso aceitar que aquele vizinho, mal encarado, boca suja, vai se converter um dia? Por que não? E se ele se converter, vai ser meu irmão. Nós temos dificuldade para aceitar isso muitas vezes. Eu sim, aquele outro vizinho bonzinho sim, mas esse outro aí, não, de jeito nenhum. Como não? Se Deus, por meio de Cristo, o transforma. Se Deus, através do Espírito Santo, na vida dele, muda o seu coração. Ele deixa de ser aquele vizinho que eu tinha até então visto como tal. Se o Evangelho entrar no coração, seja lá quem for a pessoa. Prova está que aquele ladrão que foi pregado na cruz ao lado de Jesus foi salvo ali. Condenado que era. Condenado à morte. De fato morreu. Mas antes de morrer teve um encontro com Jesus. Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ele era um ladrão, salteador, condenado pela sociedade.
Mas Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. E não disse a mesma coisa ao outro que não se arrependeu. Então, quando há conversão, essa pessoa convertida passa a ingressar na família de Deus. Aos nossos olhos e a nossa forma de entender, isso muitas vezes é difícil. Mas do ponto de vista de Deus, a sua igreja é uma só. Não são várias igrejas. Nós temos várias denominações, sim. Mas a igreja de Cristo é formada só por aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador. Só por aqueles. O outro, pertencendo a não sei que organização for, mas se não tiver fé em Jesus Cristo, não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Não faz parte, de forma nenhuma. Porque nós estamos aqui por Deus e para Deus. Não estamos aqui por acaso nem à toa. Temos uma missão. Eu tenho dito que se Deus não quisesse que nós estivéssemos aqui com uma missão, a melhor coisa que Ele faria no dia da nossa conversão nos levaria para a glória. Não enfrentaríamos mais problema nenhum. Preço de café aumentando, etc. Essas coisas tudo mais. Aí nada mais disso. Estaríamos na glória, etc. Mas Deus quer nos deixar aqui, porque é uma missão para a igreja aqui neste mundo. Qual é a missão? É levar essa mensagem do Evangelho que um dia chegou até nós. Aqueles que ainda não conhecem essa mensagem. Essa é a nossa missão primeira. A edificação de vidas vai acompanhando depois de sair, mas primeiro é levar essa mensagem. Agora, é interessante que, voltando àquele coisa que eu falei ainda há pouco, um pouco difícil de entender. Então, eu pergunto o seguinte, se você que crê em Cristo Jesus, vai no aeroporto, pega um avião que vai para algum lugar, especialmente naqueles lugares onde uma palavra tem um bocado de consoantes e 2, 3 vogais só. Né? Você não vai entender nada lá, né? da linguagem que eles falam e do jeito que se comportam. Mas lá no meio, você vai encontrar alguém que, como você, crê em Jesus Cristo como Salvador. Parece que, num instalar de dedos, se forma uma ligação com aquela pessoa como se já a conhecesse há não sei quanto tempo. A identificação rápida e automática. Porque o povo de Deus, onde se encontra, não importa a sua nacionalidade, e até às vezes a dificuldade de comunicação pela língua, porque não entende, porque não fala, difícil, mas há uma ligação espiritual que identifica essas duas pessoas, porque creem no mesmo Senhor, que é a nossa pedra angular, Jesus Cristo, sobre a qual nós edificamos a nossa vida e a vida da igreja. Então isso é fantástico acontecer. Quantas vezes já deve ter acontecido com você de encontrar pessoas que você não conhecia, não tinha nenhuma relação com elas, mas descobre que elas creem no mesmo Jesus que você crê. Pronto. Não parece que já se passaram não sei quanto tempo de convivência com aquela pessoa, como se já tivesse tido relacionamento com essa pessoa há muito tempo? E não houve nada disso. Não houve nada disso até então. Então, isso não acontece que você quis, mas porque o corpo de Cristo formado por aqueles que creem em Jesus tem, digamos assim, o espírito de unidade que é o mesmo. E essa identificação desse espírito de unidade que nos faz fazer com que isso aconteça. Não acontece porque nós queremos. Ninguém é santo porque não peca, mas é santo porque foi separado por Deus. O termo grego chama ágios, que significa separado. O contexto significa que você é separado por Deus, ou seja, Deus de fato separou você. É isso que Ele quer fazer de nós, quer nos unir como igreja. Permanecemos multiforme, sendo a família de Deus separada por Ele e para Ele. Da forma mais estranha aos nossos olhos, mas que para Deus faz sentido.
Porque todo o ser humano que existe foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o Deus que nos ama, ama da mesma forma qualquer outra pessoa no universo. E Jesus morreu por mim e por aqueles. Por mim, por você e por aqueles. Então, todo aquele que nele crê faz parte dessa família de Deus, essa família multiforme de Deus. Nós não estamos sós, diz o texto que nós também apreciamos. Nós somos cidadãos dos céus, que significa que nós somos concidadãos de outras pessoas. Não estamos sozinhos. Nessa igreja de Deus, nessa família de Deus, você e eu não estamos sozinhos. Ao compreender isso, vamos perceber que todos os dias, alguém é abençoado. Todos os dias que alguém que é alcançado por Deus, e por Deus abençoado, pode se aproximar de nós. E nós vamos, nessa aproximação, né, perceber que quem faz tudo isso, quem promove tudo isso, é aquele que nos salvou. Em última análise, o próprio Deus, através do Espírito Santo. Para que pessoas que ainda não têm família, venham a ter, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele quer nos usar, a mim e a você, na divulgação dessa mensagem. Por isso que eu disse, nós temos uma missão aqui nesse mundo. E ninguém vai fazer o que nos compete fazer. Se não o fizermos, algo ficará imperfeito ou deixando de fazer. O reino não é nosso. O reino é de Deus. Jesus falou de forma abundante sobre o reino de Deus. E o reino de Deus significa o domínio de Deus sobre tudo. Mesmo que a gente não consiga ver. Mesmo que a gente não consiga captar a amplidão, a amplitude desse domínio do reino de Deus. Hoje, os homens ainda estão agindo, digamos assim, usando o seu arbítrio para fazer o mal. Mas o reino de Deus pode vir sobre a sua vida a qualquer momento, a qualquer instante mesmo, podendo ser agora mesmo. Se você pedir isso, o reino de Deus virá sobre você e você poderá perceber que precisa exercitar os seus sentidos. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus falando. E a voz de Deus talvez seja um pouco imperceptível muitas vezes. O olhar de Deus, o andar de Deus, o toque de Deus na nossa vida. Nós podemos sentir essas coisas. Porque Deus quer que nós sintamos isso e saibamos que nós estamos incluídos na sua família, como igreja de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre a pedra angular que é Jesus, no qual diz o texto, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E ele diz aos seus escritores na carta aos Efésios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus. Esse texto cria duas imagens, uma edificação, uma construção e uma família. A edificação representa a ideia de um organismo, de como nós fazemos parte dessa organização. Nossa unidade está na pedra angular, pedra de esquina, que, como disse, as pedras nas construções da antiguidade, isso era bem destacado, né? Na igreja de Jesus Cristo, ele, Jesus, é essa pedra. É ele que é digamos assim, a base de toda a edificação. E graças a Deus por isso, porque se nós edificássemos sobre nós mesmos, a gente sabe que essa igreja não teria como subsistir.
Tem gente que chega a uma igreja e fala assim: nossa, eu gostei tanto do pessoal de lá, eles até torcem pelo mesmo time que eu. O pessoal daquela igreja é muito estiloso, me identifiquei. Será que é isso que vale a pena? Se a razão de eu gostar, ou de alguém chegar aqui e gostar? Porque encontrou aqui alguém que torce pelo Vitória, que torce pelo Bahia, que se veste dessa forma, que se veste de outra forma. Deve ser essa a razão, porque alguém chegou aqui e gostou de estar aqui. É muito fraco isso. Inconsistente. Se não houver mais do que isso, a primeira derrota do time, lá se foi. Então não é isso que deve nos unir, de forma alguma. O importante é você conseguir amar aquele que torce pelo outro time. Maravilha isso. Eu tenho um grande amigo aqui que torce pelo outro time. Ele é fantástico. Chama-se Gabriel. Né? Ele não precisa nem saber se o Grêmio ganhou ou não, porque ele vem e me diz. Ele me informa. Ele tem uma ligação muito forte com ele. Então, se esse é o motivo porque alguém chega aqui e gostou da Igreja Pérola porque encontrou isso ou aquilo, será que esse é o motivo para continuar aqui? Se é fraco e inconsistente. Precisa ser mais do que isso. Precisa ter consciência de que nós estamos edificando sobre a pedra angular chamada Jesus Cristo. Eu senti firmeza por causa disso. Então eu volto. Então eu digo, daqui eu não quero nem me retirar mais. Eu senti que esse é o caminho certo. Aí vale a pena. Tem muita gente que se liga a tudo que é secundário, tudo que é circunstancial na igreja, coisas que fazem parte da nossa vida social, mas não se liga ao fundamental, a pedra angular, Jesus Cristo. E quando isso acontece, ou quando isso não acontece, geralmente não há consistência naquilo que se fala ou se faz. Quando a gente fala de Jesus na igreja, edifica na pedra ou sobre a pedra angular. E a Bíblia edifica. Nós vimos hoje mais uma vez na EBD que é importante o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, a prática daquilo que aprendemos. Que é, naturalmente, aqui a segunda coisa em que nós somos edificados. Diz o texto, os fundamentos dos apóstolos e profetas. O ensino dos apóstolos e profetas que nós temos na Bíblia são fundamentais. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, lá do livro de Atos. Eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, 42 a 44. É o único lugar onde o comunismo deu certo, foi aqui. Você pode fazer a pesquisa pelo mundo todo. Comunismo aqui, comunismo ali e tal. Nenhum lugar deu certo. Aqui deu certo. Em Atos capítulo 2, 42 e 44. Quer botar o comunismo funcionar? Use isso aqui. Aí funciona. Esse outro de Stalin para cá, não dá certo não. Nunca deu nem vai dar. Aqui sim. Esse é o comunismo que dá certo. Então, você quer entender qual é o fio condutor da vontade de Deus para a sua vida? Leia a palavra de Deus e pratique o que a palavra de Deus ensina. Você vai encontrar essa verdade. Hoje, há muita facilidade para se ouvir pastores, mas não se substitui o interesse deles pela ação do Espírito Santo na sua vida. Você pode ouvir os mais altos catedráticos, mas se o Espírito Santo não operar na sua vida, isso não vai levar muito longe. Se você quer ter unidade com a sua igreja, você tem que ter interesse pelas ações do Espírito Santo na sua vida. E Deus fala através da sua palavra, a Bíblia,
E você precisa aprender e ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia. Entender o que a Bíblia diz e colocar em prática o que a Bíblia lhe ensina. Por isso, nós nos reunimos em nossos encontros, nossas leituras, nossos estudos. E a Bíblia tem que fazer parte do nosso viver. A escola bíblica de hoje foi fundamental nesse aspecto. A unidade da igreja está, como eu disse, baseada na pedra angular que é Jesus Cristo. Na palavra de Deus, que é a essência dessa unidade e também em sua liderança. Lá eram os apóstolos e profetas. E hoje nós temos tantas outras pessoas que estão aí também seguindo por esse mesmo caminho. Os líderes não são pessoas perfeitas, são pessoas falíveis. Erram muito. Mas os líderes que você deve seguir são pessoas que são seguidoras da palavra de Deus e que lutam para viver a palavra encarnada, para serem a palavra de Deus de uma forma ambulante. Pessoas que assim servem a Deus e que andam pelo mundo afora, vivendo essa bem-vinda mensagem da esperança de que Deus está vivo. Essa deve ser a igreja que você deve pertencer. Então, nós temos muito a desenvolver sobre esse tema. E vamos, durante este ano, em oportunidades várias, voltar a esse tema. O que eu quero dizer apenas para concluir aqui. Quem é construtor? Que está sendo falado aqui. Quem é o construtor? O texto fala de uma edificação divina. Diz que somos santuário de Deus e habitação de Deus no Espírito. Isso significa que o Espírito Santo habita em nós. Disso nós temos consciência. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Significa que o dia em que você crê em Deus e entrega sua vida a Ele, sua consciência é revitalizada e você fica sensível à presença de Deus, por causa do Espírito Santo que em nós está. E qualquer um de nós que já está há mais tempo nessa caminhada percebe isso, que quando uma pessoa se converte, muda muita coisa na vida dela. Tantas e tantas coisas mudam, a pessoa já não é mais a mesma. Por quê? Porque agora tem o Espírito Santo na sua vida. É o que explica tudo isso. Não é por força dela, da sua própria capacidade, não. Mas porque há um Espírito Santo que age no seu interior, que muda a sua vida, a sua trajetória. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E Deus convida a viver como Jesus gostaria que nós vivêssemos. Ele nos chama e nos adverte, dizendo: você precisa ser parecido com meu filho. Você precisa pensar e agir como meu filho. O texto diz que nós somos habitação dele. Mas muitas vezes a gente quer ser o lugar de visita de Deus. Que Deus visite a nossa casa, mas não fique muito tempo por lá, não. Que Deus visite, dá uma chegadinha lá em casa, mas que vá embora logo. Deus, você é a visita, toma um café, põe a tua bênção sobre a mesa, mas vai embora e deixa eu tocar a minha vida, do meu jeito. Afinal de contas, a casa é minha. Você que está aqui de visita, Deus. Não é assim que a gente age muitas vezes? Deixando Deus de fora? Deixa eu resolver os meus problemas. Eu não estou edificando sobre a pedra angular se eu fizer isso. Não estou mesmo. Quando nós começamos a dizer que a casa não é nossa, mas é dele, aí é um discurso muito bonito. O Senhor toma a minha casa, entra na minha vida. Gente, é muito bonito dizer isso. Mas até que ponto eu quero que Deus entre na minha vida? Até que ponto eu quero que Deus domine a minha casa? De ponta a ponta? Pastor Benjamin Keidan e sua esposa Zina contaram uma vez uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eles ficaram hospedados na casa de pessoas que eles conheciam.
num período assim, coisa de uma semana, uma coisa, ficaram naquela casa, a família viajou, eles ficaram naquela casa. E disse, pode usar tudo que tem na casa, não tem problema nenhum. Mas havia um compartimento lá, estava fechado, um cadeado, e não tinha chave. Então ele citava essa citação assim, eu podia usar tudo na casa, menos aquele compartimento que tinha na casa, trancado a 7 chaves, que ninguém podia abrir, a chave não estava lá. Então é assim que a gente faz com Deus muitas vezes. Deus, usa a minha vida, mas aqui, nesse pedacinho aqui, não, aqui não dá não, aqui deixa comigo. Aqui eu resolvo sozinho. Então Deus entra na minha casa, toma a minha vida, até que ponto? Toda? Completa? De ponta a ponta? Ou tem restrições? Se eu quero construir sobre aquele que é o fundamento, eu preciso liberar tudo. Inclusive a dispensa. O que impede pertencer à família de Deus? O versículo 19 diz que somos membros da família de Deus. E aqui temos um problema nessa questão. Porque nós nos recusamos não só a pertencer à igreja, mas a qualquer outra coisa. Há uma crise de pertencimento na pós-modernidade. Mas a igreja é uma edificação espiritual e eu e você precisamos aprender a fazer parte. Se você não faz parte dessa família de Deus, eu queria motivá-lo a fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Seja da Igreja Pérola dos Mares ou de qualquer outra, mas faça parte da família de Cristo Jesus. Seja parte integrante, parte real. Eu sei que você vai talvez sentir um estranhamento. Talvez você veja Jesus como nunca viu antes. Talvez você encontre pessoas na igreja que vão orar como você ou vão orar diferente de você. Talvez você veja Jesus diferente agora. Mas saiba que o Jesus que habita em mim, se habitar em você, nós estamos construindo sobre o mesmo fundamento, que é Ele mesmo, a pedra angular. E ainda que venhamos de formas diferentes, como no caso dos judeus, que vestiam vestes talares, e os romanos, que só vinham assim até o joelho, os gregos ainda mais acima um pouquinho, mas a igreja foi formada por esses aí, no tempo do livro de Atos. Assim também nós temos hoje as diferenças, mas há uma igualdade porque nós temos a fé no mesmo Senhor. É nisso que está a nossa firmeza e a nossa segurança, a nossa caminhada. E como disse, nós vamos caminhar durante esse ano, batendo de vez em quando nessa tecla aí, ao longo do ano. Para que nós possamos nos conscientizar, nos firmar mais e mais nessa certeza, nessa confiança de que nós estamos no caminho que a Bíblia aponta. Edificados sobre a pedra angular, tendo a pedra angular como base, e ele chama essa pedra angular de Jesus Cristo, em quem nós cremos, em quem depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Que Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento e que nós vamos construir juntos um edifício bem fundamentado, bem alicerçado sobre essa pedra angular que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que cada um de nós faça a sua parte nessa construção que envolve também a divulgação dessa mensagem àqueles que ainda não conhecem, que estão aí fora. Talvez sejam vizinhos nossos que precisam ouvir essa mensagem. Precisam saber que nós estamos construindo algo sólido e seguro. Que por mais que haja dificuldades, terremotos e vendavais, não vai ficar
danificada essa construção, porque a pedra angular chama-se Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós estamos sendo desafiados a viver o Evangelho neste mundo. Mas antes disso, nós queremos, ó Deus, ter consciência de que nossa construção está sendo feita sobre algo que é inabalável, que é a pedra angular chamada Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a entender que as nossas práticas, as nossas atividades, tudo que fizermos, nós possamos fazer para que essa construção seja de uma forma eficaz e eficiente. E que dessa forma, Deus, nós possamos não somente construir, mas trazer outras pessoas que também façam parte dessa construção, que ainda hoje não conhecem a verdade sobre a salvação em Jesus Cristo. Nós estamos aqui para levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem. Inspira-nos, capacita-nos. Nós oramos agradecidos, ó Deus. E despede-nos desse encontro, ó Deus. Leva-nos de volta aos nossos lares. E dá-nos uma semana que possamos vivê-la na Tua presença, sob a Tua direção e orientação. E que Teu Santo Espírito, que em nós habita, ó Deus, nos fortaleça, nos encoraje e nos faça vencedores mais e mais. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.